2022 começou com muitas resoluções, muita gente empreendendo por necessidade desde o início da pandemia, outros que começaram com uma renda extra e que viram agora a oportunidade e a maturidade para então se envolver 100% no novo empreendimento e seguir como microempreendedor individual. Mas e aí? Qual é o momento certo? Como deve ser feito o planejamento? Em que momento a pessoa deve se dedicar ao seu novo empreendimento? A gente vai conversar agora com o consultor de finanças do Sebrae, o Gleb Rossini Júnior, que está com a gente. Seja bem-vindo, Gleb. Me diz aí, a gente tem tanta busca por oportunidades, por outro lado, a gente teve um momento de pandemia com maior impacto, por exemplo, nas carteiras, né, no desemprego, e muita gente, claro, encontrou no empreendedorismo a oportunidade para continuar tendo uma renda. Qual é a avaliação que o Sebrae faz desse novo momento em 2022, que a gente ainda está em pandemia, mas está num momento um pouco mais tranquilo e que as pessoas começam, então, a pensar, olha, eu acabei empreendendo na correria, o que eu faço agora? Olá, sejam todos bem-vindos aí, um abraço a todos, né? Bom, a gente sempre fala, né? Que empreender tem que ter vocação e dedicação. Não adianta nada ter vocação e não ter dedicação. Então, esse é um ponto para que as pessoas possam empreender. A outra situação, a gente sempre, né, bate numa tecla que empreender, nós temos que empreender por oportunidade e não necessidade. Só que essa pandemia nos trouxe algo diferente. A maioria, né, foi buscar o empreendimento e empreender por necessidade. E você empreender por necessidade é um caso que você quer um resultado imediato. E não existe resultado imediato. Quando você enxerga uma oportunidade, você tem condições de fazer um melhor planejamento, buscar aquilo que de fato você quer oferecer para o seu cliente. Agora, por necessidade, você está buscando algo voltado a você. E aí fica bem difícil você ter algum resultado de imediato. Mas as pessoas foram buscar, sim, né, essa renda extra, mas existe um momento, sim ou não, de pegar e estar, de fato, dar andamento ao seu negócio. Quando a gente pensa nesse andamento, que, claro, você falou, o ideal é o planejamento, empreender por oportunidade, o que na prática não correspondeu aí à realidade de muitos brasileiros. E agora, dá para, como se diz, com o carro andando, trocar o pneu e colocar esse empreendimento num novo patamar, num novo rumo, se profissionalizar, entender um pouco mais sobre caixa, precificação e tudo mais? Olha, importante esses itens que você falou. Temos que estar pensando em tudo. Trocar o pneu com o carro andando não é muito possível, né? Então teríamos que parar, sentar, se planejar, né? Perceber o que está acontecendo à nossa volta. Estamos sim numa pandemia, mas isso tudo com a certeza está melhorando. E a questão planejamento. Então sempre se fala no quê? Em planejamento. O planejamento é voltado a tudo isso que nós comentamos até o momento, né? Verificar se de fato essa renda extra que eu estou buscando, né, ela está cobrindo as minhas necessidades pessoais, ela está cobrindo custos e despesas e eu estou tendo resultado com o meu negócio, aí sim é o momento de correr risco. Mas não se corre risco sem se planejar. Não se corre risco sem esboçar cenários. E isso é importante para que a gente possa estar fazendo. Quando a gente pensa em correr riscos, em também pensar em vários cenários, pode ser que até nesse primeiro momento que o empreendedor falou, olha, eu tenho a necessidade de resolver a minha questão financeira, e agora, com esse negócio um pouco mais maduro, ele veja que precisa reformular, mas que não precisa pensar, não, esse negócio eu fiz, mas eu tenho chances de crescer. Como que ele precisa começar, como você falou, parar e planejar, pensar em crescer daqui para frente? O que eu estou fazendo?
Por exemplo, a gente fala do mercado de personalização de algum produto e serviço, algo que foi muito pedido durante a pandemia, até porque ninguém poderia fazer mais. Vamos dar um exemplo: festa, uma série de coisas, então as pessoas procuravam algo que as reconfortasse dentro dali do seu lar, da sua família. Dá para pensar naquele empreendedor que abriu um negócio voltado, pensando justamente naquela necessidade do público que estava isolado, que agora ele precisa continuar atendendo, até porque algumas facilidades o consumidor se acostumou e deve manter, né? Com certeza. Muitas pessoas, né, tinham um modelo de negócio e, através dessa pandemia, teve que mudar esse modelo de negócio, principalmente as pessoas que trabalhavam com eventos, né, que era diretamente com o público. Vamos lá, eu hoje alugava, sei lá, palco, som, iluminação e tudo mais. Parou, não consegui. Mas eu tinha dotes culinários. Aí eu comecei a pegar e fazer algo diferente. Eu comecei a pegar e sempre a família falou: "Nossa, o seu hambúrguer é bacana". Então eu comecei o quê? A pegar e estar buscando esses dotes culinários, né? E colocar no mercado o hambúrguer gourmet. Não que eu tenha que abandonar esse meu modelo de negócio que era de eventos, mas esse momento exigiu para que eu pudesse fazer essa mudança, entregar algo diferente para que eu pudesse pegar e estar sobrevivendo nesse mercado. Então, o que entrou aí? A criatividade, né? Entrou algo que eu tenho de dom, mas o meu modelo de negócio era outro. Então, foi dessa maneira que muitos sobreviveram no mercado, muitos até pararam com o modelo de negócio anterior e continuaram com essa questão aí desses dotes que já tinham e nem sabiam que tinham essas competências e essas habilidades. Muitos, inclusive, começaram o negócio como uma renda extra. Em que momento, então, vocês recomendam que essa pessoa pense: olha, eu posso deixar talvez o meu emprego formal, que me dá uma segurança, mas talvez não uma renda que seja adequada às minhas necessidades, e me dedicar ao meu negócio? Porque você falou duas coisas, da dedicação. Em que momento, então, é preciso ter esse olhar? Eu sempre falo a partir da hora que começa a dar frio na barriga e ter medo. Mas medo, sim, aquele medo de ser prudente, aquele medo de fato estar fazendo algo planejado. E eu sempre falo, né? Vamos esquecer um pouco de planejar, né? Vamos pegar e executar. Vamos pegar para sair do planejamento e, olha, falando português claro, no fazejamento. Olha que português bacana. Fazejamento, né? Executar aquilo que eu planejei. Isso é muito importante. Então, qual é o momento? O momento que eu não dependa e não faça dessa minha empresa como se fosse um olerite de final de mês. E vem de encontro. Está cobrindo as minhas necessidades pessoais? Estou conseguindo cobrir os custos e despesas e ainda assim ter um resultado? Aí sim, esse é o momento de pegar e estar, né? Saindo daquele emprego formal, aquele emprego que eu tenho só uma situação a ser feita, que tem alguém atrás das minhas costas e dando o comando, e partir para algo que eu vou ser o comando, eu vou ser o todo, né? Inicio como eu empresa, né? Mas eu empresa, né? Não chega em lugar nenhum. Eu tenho que ter uma empresa onde eu vou ter uma equipe, onde eu vou ter pessoas para que a gente possa pegar e estar buscando algo diferente e apresentar para o mercado. Em que momento, então, a gente fala bastante da importância da oficialização desse negócio, digamos assim: olha, até então eu fazia lá o meu hambúrguer, mas eu era a Mirna fazendo hambúrguer. Até que momento que eu preciso ser a microempreendedora individual fazendo hambúrguer? Até o momento que você entende que eu tenho que partir para esse crescimento, porque a minha competência, o meu caso, o meu número de produção, vamos colocar assim, a minha capacidade produtiva é de estar aí oferecendo 10 hambúrgueres dias e a partir da hora que isso já começou de 10, está indo para 20, 30, então é o momento de buscar algumas alternativas desse crescimento. Ter outras pessoas na sua equipe,
ter outras pessoas qualificadas, com habilidades, para que você tome rédea da questão estratégica, estratégia e tática, e operacional você deixa para essas pessoas capacitadas para que a gente possa pegar e estar empreendendo, né? Então, ter assim, né, é conhecer as necessidades e desejos do seu cliente, o que de fato o meu cliente está precisando. E aí a gente vai colocar esse momento no mercado. Então, o momento é esse, é entender que a minha capacidade produtiva não está dando mais conta, eu tenho que ter outras pessoas à minha volta. Agora, quando eu decido que vou continuar o meu negócio sozinha, ainda assim é importante que eu me formalize? Com certeza, a formalização te traz uma condição de um melhor planejamento, a formalização te traz uma condição de credibilidade, a formalização me dá a condição de estar buscando crédito no mercado através dessas instituições financeiras. Então, a formalização tem vários benefícios. E o principal, eu sempre falo, né, é de você estar em ordem com o fisco, né? Isso aí é muito importante, independente, porque o MEI ele tem um valor muito baixo, né? Hoje, qual é o valor, Gleb? Hoje, 5% que é para a União é de R$ 60,60, que é para a minha futura aposentadoria. R$ 1, se eu for comércio ou fabricante, que é de ICMS, que é para o Estado, ou R$ 5, que é para o município, que é o ISS. E também pode ser misto. Eu posso ser comércio, fabricação e prestador de serviço. Aí eu vou estar pagando R$ 66,60. Então, comércio, R$ 61,60. Prestador de serviços, 65,60. Misto, 66,60. Essa é a contribuição mensal. Agora, aquele empreendedor que fala, mas é muita burocracia, eu não consigo, eu não tenho tempo de ir atrás. É difícil se tornar MEI? Na realidade, o MEI ele tem aí uma possibilidade muito fácil. Nós temos um portal que tem total abertura para que você possa pegar e fazer todo o procedimento, né? Ali, esse portal ele tem todas as explicações das ocupações que você pode estar envolvido, né? Dos valores que você vai estar pagando, de que maneira que você pode fazer o processo passo a passo, você mesmo. Ah, mas eu não tenho condições, não consigo, não tenho tempo, não sei, não tenho computador. Vem até nós. O Sebrae faz esse procedimento sem custo nenhum para você e, além de fazer esse procedimento, te coloca, né, toda a situação da responsabilidade que você tem, mesmo sendo MEI. Muitas vezes as pessoas falam, eu quero abrir um MEI, mas não é do Simples. Não, o MEI faz parte do Simples. Ele só tem um regime tributário diferenciado, que é o valor que eu contribuo mensal. É isso daí, é o valor da contribuição, o valor do faturamento, de 0,81. É isso que muda. E aí é bem específico para o MEI. É muito fácil. Ainda falando sobre essa formalização, em qual é o período, olha, em que o MEI tem que pensar que, além de planejar o seu negócio, de executar, que ele precisa tirar por dia ou por semana, uma média, para ele cuidar, por exemplo, dessas questões burocráticas que você tem mostrado aí que, na verdade, não são tão burocráticas assim. Não é. Vamos lá, o MEI, ele a todo momento, como a gente sempre fala, né, o MEI é aquela pessoa que solta o rojão e corre atrás da vareta, né? Então, eu sou empresa, eu sou um todo, né? Antigamente, eu como funcionário, eu tinha uma responsabilidade e tinham pessoas nas minhas costas. Hoje não. Eu sou a responsabilidade. Eu sou a empresa. Então, esse momento, primeiro, eu cuido, né, de todo o operacional e pode ser que aos poucos, né, num período aí que você tem aí de 1 hora, 2 horas, para cuidar de todos os controles, de toda a gestão do MEI. Não é porque eu sou pequeno, eu não preciso ter um fluxo de caixa. Não é porque eu sou pequeno, eu não tenha que pegar e ter um demonstrativo de resultado. Não é porque eu sou pequeno, eu não tenha como saber como precificar os meus produtos. Porque precificação é o estratégico do seu negócio. Então, são ferramentas do seu dia a dia. E se você não usa essas ferramentas, por mais simples que seja, entendeu? Mas eu tenho que ter um Excel, seria o melhor. Mas se você não tem, pode ser um caderninho, um pedaço de papel de pão,
mas desde que tenha controle. Eu não posso estar fora desses controles, seja o tamanho que for. Quanto menor, mais fácil de se quedar fazer a administração, a gestão. Mas isso tem que ser feito. Se eu não faço, eu estou fadado ao insucesso. Eu vou fechar, não tem como não fechar. Para evitar esse fechamento, a gente sabe, a gente conversa sempre aqui no Ser Empreendedor com o Sebrae, continuamos a ter cursos online, cursos presenciais. Como que está esse apoio do Sebrae ao pequeno empreendedor? Todos, né? Temos várias ferramentas, vários cursos, semanalmente, mensalmente, temos ele online, temos ele presencial, né? Temos ele voltado às pessoas que estão iniciando o MEI, que organize seu negócio, né? Tem aqueles que são ainda, né, pessoas físicas. Nós temos o Descomplique, falando de vários assuntos, falando de empreendedorismo, falando de plano de negócio, falando de formalização, de finanças, marketing, né? Tudo isso para que possa a pessoa se planejar e entrar no mercado que, independente de qualquer coisa, o risco você vai correr, mas é um risco calculado, é um risco planejado. Olha, e para você correr menos riscos, a gente traz aqui, olha, todo o país você pode acessar a plataforma do Sebrae, que é o sebrae.com.br. Você pode procurar uma unidade do Sebrae aí no seu município. Nós aqui da TV Câmara Campinas vamos dar o endereço aqui do Sebrae em Campinas, que fica na Rua da Abolição 881, no bairro Ponte Preta. O telefone 3284-2230. E o Sebrae Campinas também tem uma unidade de atendimento lá no CEPAT, que fica na Avenida Campos Sales. Lá você também tem o Sebrae aqui Campinas, na Avenida Campos Sales 427. O telefone é 2117-5166. E também tem um 0800, o número aparece aí no seu vídeo. Você, no site do Sebrae, pode ter acesso a vários cursos online, ou seja, olha, não precisa nem sair de casa caso não possa ou tenha alguma dificuldade em relação ao deslocamento. Gleb, muito obrigada e fica aqui um convite para uma próxima oportunidade. Estou à sua disposição. Não sei se eu posso dar algumas dicas para prosperar, mas ofereça produtos e serviços de qualidade. Posicione no mercado, faça algo diferente, né, do que os outros não fazem. Entrega o que é. Organize suas finanças. Inovar é sempre bem-vindo no processo, no produto e serviço e na organização. Tá certo. E falando em dicas, fique agora então com as dicas, na verdade, de livros e filmes que o Ser Empreendedor traz todo o programa a partir de agora para você se inspirar. A gente tem histórias aí que inspiram aqueles que querem empreender, aqueles que querem abrir o seu negócio, aqueles que querem alavancar o seu negócio. E no próximo bloco a gente mostra uma história de empreendedorismo que a gente foi conhecer de perto. Até já! A dica começa com incansáveis, como empreendedores de garagem engolem tradicionais corporações e criam oportunidades transformadoras. O autor Maurício Benvenuti, um dos cofundadores da Startse e referência brasileira no Vale do Silício, desmistifica as estratégias utilizadas pelas pequenas empresas e startups que estão desbancando diversas multinacionais de grande renome. A obra é um livro sobre empreendedorismo que nos traz poderosos ensinamentos sobre a necessidade de aceitar inovações como chave para qualquer evolução de mercado e, principalmente, para termos em mente que quem dita o próprio mercado, afinal de contas, são os consumidores. Em O Poder do Hábito, Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios, Charles Duhigg escreveu o que está se tornando um clássico no mundo dos negócios. O autor explora a ciência por trás da criação e da transformação de hábitos. O livro ajuda a ter mais produtividade, concentração e começar a ter hábitos para mudar a carreira e a vida. E agora uma dica de filme. O Jogo da Imitação,
baseado em uma história real, é um dos filmes de empreendedorismo com as melhores lições sobre confiança em si mesmo, liderança e trabalho em equipe. A obra traz a história da vida real do matemático britânico Alan Turing, considerado o pai da computação. No cenário da Segunda Guerra Mundial, um grupo de especialistas, que incluía Turing, tem cerca de 18 horas para decifrar mensagens criptografadas vindas da Alemanha. No entanto, o gênio matemático enfrenta dificuldades ao trabalhar em equipe. O filme ensina não apenas sobre empreendedorismo e a construção de um império, como também sobre como trabalhar a negatividade alheia e as barreiras pessoais encontradas no meio empresarial. O título está disponível em plataformas de streaming. Colégio Real Cambridge. Aqui diz que você era um prodígio na área da matemática. Realmente não me sinto apto para avaliar isso, senhor. Qual é a sua idade, Sr. Turing? 27. E quantos anos tinha quando recebeu uma cadeira em Cambridge? 24. E quantos anos tinha quando publicou esse artigo cujo título eu mal consigo entender? 23. E ainda assim não acha que isso o qualifica como prodígio? Sem emprego do dia para a noite, tendo que empreender por necessidade. E a solução foi essa, ó: entregar o pão de cada dia. E essa é a história que a gente conta agora no segundo bloco do Ser Empreendedor. Nos últimos anos, o conceito de padaria artesanal ganhou destaque no setor de alimentos. Isso porque muitos empreendedores estão aprimorando suas técnicas de fazer pão, um dos alimentos mais antigos da humanidade, produzindo a partir de uma técnica milenar, a panificação. Muito comum nos Estados Unidos e na Europa, a cultura de preparar o pão em casa é sinônimo de prazer. No Brasil, esse hábito surgiu especialmente por conta da pandemia da Covid-19, momento em que a maioria das pessoas ficou em casa, vivendo o distanciamento social. E há quem encontrou nesta profissão milenar uma saída financeira como modo de sobrevivência. E a gente veio aqui, na casa do Lucas, onde começa essa história com os pães. Lucas, você que é jornalista, conta para mim o que aconteceu que você disse: olha, eu vou abandonar essa profissão e vou empreender fazendo pães. Como foi isso? A origem da Padoca, ela começou por causa do meu filho e da minha mãe. Eu estava saindo de um trabalho como jornalista, foi meu último freela, meu último trabalho autônomo, que eu fazia revisão para uma agência. E como era na virada do ano, eu precisava comprar um material escolar para o meu filho no começo do ano. E a agência tinha acabado de me dispensar. Então eu ia ficar sem aquele trabalho, né? E não ia ter mais de onde tirar dinheiro no começo do ano. Aí eu fui pensando no que fazer, né? Como resolver aquela situação. Resolvi abrir um negócio próprio, né? Ter o meu próprio negócio. E lembrei que a minha mãe tinha uma receita de pão que ela fazia pra gente. Então eu cheguei na minha mãe e falei: me ensina como é que faz pão? Me ensina a fazer pão que eu vou trabalhar com isso. E aí foi, na primeira semana de janeiro, que eu fiz as minhas primeiras fornadas e coloquei a bicicleta na rua e comecei a vender pão aqui em Barão, de loja em loja. E aí o negócio começou dessa forma. Desse momento em que você tomou a decisão de fazer pães, aprender a fazer o produto e a pensar nesse itinerário aqui no distrito de Barão Geraldo, qual foi o tempo que você conseguiu reunir tudo isso? Olha, praticamente da noite para o dia, porque eu recebi a notícia de que eu fui dispensada do trabalho lá para o dia 20 de dezembro, na época das festas. Passei Natal e Ano Novo. Isso, 2017. 2017. Passei o Natal e Ano Novo de 2017 na minha cabeça, pensando, desenhando logotipo, montando um cardápio,
pensando nessa parte assim, da comunicação da padoca, da papelaria da padoca, sem antes de aprender a fazer pão, antes de saber fazer pão, eu estava pensando no marketing do Em negócio. algum momento você falou, olha, eu acho que eu não vou fazer o pão, não vou pedir para minha mãe fazer. Chegou a pensar isso ou não? Não, isso não, mas no começo ela ficava assim no controle de qualidade, né? Fazia o pão, ela ia lá, dava uma beliscada, chamava o meu sobrinho para também fazer degustação. Então teve um pouco desse envolvimento, né, dentro de casa. Se você pegar o nosso cardápio, por exemplo, os nomes dos pãezinhos recheados, eles têm nomes do universo da bicicleta. Tem um pão que chama mountain bike, tem o Caloi 10, tem o pneu furado. Meu sobrinho que deu essa dica, né? Falou, tio, bota esses nomes aí de bicicleta que vai ser sucesso. Mas essa formatação do pão vendido na bicicleta já foi a sua ideia inicial? Ou depois que você falou, olha, eu vou usar a bicicleta como o modo aí de inovar esse negócio? Eu acho que foi desde o início o pão na bicicleta como uma maneira de ter um baixo custo para conseguir levar o produto até esse cliente, né, até o comprador. Então eu não podia alugar um salão, eu não podia alugar uma cozinha, né, eu estava em termos de dinheiro zerado, né. Até porque você era prestador de serviço, não tinha 13º, não tinha rescisão, não tinha nada. Exatamente. O único dinheiro que eu tinha era para fazer uma compra no mercado de farinha, de fermento, e dali começar, né, o capital de giro o mínimo possível. Naquele primeiro momento, Lucas, em que você saiu para vender, você falou, olha, eu bati de porta em porta, você elencou os locais que iria passar, como que foi essa estratégia, a escolha desses locais, ou foi meio a esmo? Estou passando aqui, acho que pode ser meu cliente, vou tentar. Me conta sobre esse primeiro momento. Olha, os primeiros momentos foram vários, né? Uma coisa levou a outra, eu acho que um dia depois do outro trouxe uma novidade para a padoca. Primeiro que a primeira ideia não era vender de loja em loja, né, como um ambulante, né, o pessoal que trabalha com comida na rua. A primeira ideia era montar a bicicleta com os pães e ficar numa esquina, né, perto da entrada da Unicamp ou na avenida onde passam os estudantes, ter ali uma barraquinha, uma bicicleta com um guarda-sol num ponto fixo. Mas depois eu vi que isso seria complicado por uma questão de fiscalização, né? Tem todo esse lado, né, do alvará. Aí eu vi que se eu levasse o pão até alguém que tivesse com fome, um lojista atrás do balcão, né, um pessoal na recepção da loja, aí quando essa luz brilhou em mim, aí eu pensei, bom, será que se eu passar nessa avenida, aqui tem um monte de escola de inglês, academia, né, loja de roupa, tem gente com fome. Então o roteiro de entregas da padoca foi surgindo meio assim, na intuição, na necessidade de vender aquele cesto, né, voltar para casa com o cesto vazio, com dinheiro no bolso. Aí no dia seguinte eu resolvi pegar uma outra avenida, no outro dia uma outra avenida, dali a uma semana eu já tinha fechado um circuito, né, de um bairro, passou um mês eu já estava numa parte maior de Barão Geraldo, passou 2 anos, começou a pandemia, eu comecei a fazer entrega nos condomínios da Estrada da Ródia, de pouquinho em pouquinho eu fui ampliando esse roteiro de entregas. E hoje, como está esse roteiro? Você tem segunda, sexta, como você se organiza? Olha, a padoca teve várias fases. Teve essa primeira fase de eu fazer só pãozinho recheado e vender de loja em loja, aqui no centro de Barão, arredores da Unicamp. Teve a fase da pandemia, que o comércio fechou, essa clientela sumiu, e ao mesmo tempo o pessoal das residências, clientela residencial surgiu de uma forma espontânea, porque acho que estava... Home office, estava acho que todo mundo mudando o esquema da rotina, né, em casa. Então esse pessoal me descobriu, começou a me chamar. No começo da pandemia eu trabalhei como nunca, graças a Deus. E também o pessoal do condomínio começou a me chamar mais para longe, né? Quem antes comprava no comércio foi para casa e passou o seu contato
para o pessoal de condomínio, é isso? Basicamente. A clientela migrou, né, do comércio para a residência, e de boca em boca o pessoal foi me conhecendo, foi gostando, foi indicando. E hoje eu pedalo uma média assim, de 15 a 20 quilômetros por dia. Faço um roteiro de entrega mais ou menos, começo aqui perto de casa, no centro de Barão, cidade universitária, vou chegando na parte 2, tem cliente no Guará, tem cliente nos condomínios da Ródia. Então eu vou mais ou menos, tanto pela questão do itinerário, né, pessoal que já pediu com antecedência, eu dou uma organizada. Tem pessoal com criança, que às vezes a fome é mais urgente, né? Então quem tem criança pede para dar uma antecipada, eu vou remanejando. Na verdade, eu fico assim, fazendo um zigue-zague, indo e voltando, né? Tem dia que é bem corrido, por outro lado é bem gostoso, né? Tô na bicicleta, tem um ventinho no rosto, tem adrenalina correndo, estou fazendo exercício, estou com atenção no trânsito, mas ao mesmo tempo é prazeroso. É cansativo, mas é prazeroso. E a parte financeira? Eu queria que você falasse da questão do ponto de vista do negócio. Olha, depois que eu troquei o jornalismo pela Padoca no Pedal, eu costumo dizer que eu não fiquei nem mais rico, nem mais pobre, né? Dá para tocar a vida, pagar as contas. Eu acho que o que melhorou, como eu era autônomo, foi a perspectiva que eu passei a ter, né? Montei um negócio próprio, então eu posso... E como é um negócio meu, né, a gente faz com um carinho diferenciado, né, a gente quer que aquilo dê certo, né, então isso me trouxe perspectiva. Para crescer, é claro, é sempre importante ter uma noção de capital de giro, ter uma noção de, né, ter um dinheirinho ali para comprar farinha, para fazer a próxima fornada, manutenção da bicicleta, essas coisas. Mas o que eu gostaria de ter condição ainda é poder ter uma pessoa para ajudar, por exemplo. Hoje você faz tudo sozinho? Hoje eu faço tudo sozinho, a parte da cozinha, a parte das entregas, a parte do estoque, de comprar farinha, né? Chego em casa depois no final da semana, tem que ir lá fazer as contas, fechar o caixa, né? Ver o fluxo de caixa. Isso também trouxe bastante aprendizado, né? Eu acho que não só o aprendizado as lições de humildade que a Padoca no Pedal me trouxe no dia a dia, de trabalhar vendendo na rua. Você ouve, né, 90 nãos e 10 sims, e aí esses sims que fazem seu dia render. Outros aprendizados são como gerir uma empresa, né? Uma mini empresa, uma mini padaria, né? Uma cozinha semi-industrial aqui na varanda de casa, de uma forma improvisada chegar numa forma profissional, né? Sem ter essa formação, sem ter essa trajetória, né? Você que já trabalhava como autônomo, passando para o negócio da Padoca, você falou até que acabou empreendendo por necessidade e foi, como se diz, reformulando o seu negócio conforme a necessidade, pandemia, o tipo de cliente e tudo mais. Na parte legal, você também foi atrás para se tornar MEI? Como foi isso? Sim, no começo eu fiz um checklist de todas a parte da papelada, as burocracias que é preciso você cumprir para poder ter um CNPJ, alugar um espaço, ter uma cozinha, né, uma cozinha que possa receber o público num salão, né? Inclusive na CETEC, né, a minha primeira ideia era trabalhar na rua, num ponto fixo, seja na frente do terminal de ônibus, seja numa esquina qualquer. E eu senti bastante dificuldade, né, com a parte da papelada, a parte, por exemplo, se eu for trabalhar num ponto fixo na rua, eu preciso passar no comércio em volta com uma autorização, um ok de todo mundo, dizendo ok, pode montar sua barraquinha aqui na calçada. Então, achei bem complicado essa parte, né? E no dia a dia... Mas abriu o MEI? Não abri. Você não abriu. Não Hoje abri. você é como se diz, você não está assegurado por nenhum tipo de vínculo no que diz respeito às questões burocráticas brasileiras. Por exemplo,
se eu me acidentar, se eu cair, eu não posso dar entrada no INSS para receber como autônomo, né? Não tem essa questão de recolher o INSS, de recolher a aposentadoria, essa parte também do cálculo, né, do quanto vale o meu serviço, quanto vale o meu tempo de trabalho, para inclusive calcular quanto vale o custo do pão, né, baseado nisso. Essa parte toda não está formalizada, né, eu faço ainda na ponta do lápis, no caderninho, na conta de padeiro. E você acha que isso ainda é um passo que você precisa dar? Ainda é um passo que eu preciso dar, por mais que eu busque aprender com oficina do Sebrae, né? Você faz algumas delas? Eu fiz algumas. Tem oficina online, tem oficina gratuita, acho que o Sebrae dá esse apoio, né? É importante. Mas tem eu acho que um pouco também de quem é autônomo, está abrindo o próprio negócio, tem aquela insegurança que o pessoal também comenta, de se formalizar, de estar com vários impostos para pagar, e daí o negócio não vai para frente e a gente acaba se amarrando sem conseguir, e aí não vale a pena, né, no final das contas. Sim, você fez aí uma jornada, a gente pode dizer, você abriu seu negócio já em 2017 ainda ou já era 2018 quando você decidiu? Já era o começo eu decidi no final de 2017 e a primeira fornada saiu em janeiro de 2018. Então a gente pode dizer que você está há 4 anos. Há 4 anos. 4 anos, o que você diria para o Lucas que teve aquela ideia lá no finalzinho de 2017, enquanto todo mundo curtia Natal e Ano Novo, você estava trabalhando para virar um negócio, que você diria para aquele Lucas hoje? Olha, Mina, eu diria, acredita, continua, persevera, cada dia vai ser um aprendizado, você vai passar noites sem dormir, você vai passar horas na cozinha, você vai se cansar fisicamente, mentalmente, mas vale a pena porque é o seu negócio, né? É você dando um jeito para tocar a vida. Isso de não depender de ninguém, né? De não depender de um trabalho, de um patrão, de um empregador, de um carro, né? Eu e a bicicleta, né? Fazendo aquele produto com as minhas próprias mãos, eu acho que essa foi o grande aprendizado da Padoca. E também, sozinho, a gente não consegue nada, né? Tive muita ajuda, né? Tanto da minha mãe, que me ensinou a fazer pão, muitos inúmeros clientes me deram dicas, me deram feedbacks, com os erros também, né? Foi uma questão de tentativa e erro, para cada vez aprender uma coisa nova, ir melhorando. O cardápio foi ficando maior, pelas sugestões, pelas dicas, pelo que o cliente pedia, né, para fazer. Então, a dica que eu dou para o Lucas que está começando abre a cabeça, arregaça as mangas, respira fundo e acredita. E quando a gente fala nessa organização, você já se deu conta que começou a empreender por necessidade, que hoje você é um microempresário, um microempreendedor? Foi por força das circunstâncias que a Padoca no Pedal surgiu. E eu acho que essa correria, né, de fazer pão todo dia, sair correndo para fazer as entregas, voltar correndo para cuidar cuidar do negócio, pouquíssimas vezes eu pensei nisso. Sou um empreendedor, sabe, aquela visão idealizada que a gente tem de um empreendedor, né, aquela pessoa arrojada, criativa e tal. A minha autocrítica como empreendedor é que a gente está sempre todo dia acordando, fazendo o que tem que ser feito, deixando tudo pronto para o dia seguinte. Eu não sei se eu tive muito tempo de ficar idealizando, né, se eu sou ou não sou um empreendedor. Mas o que eu percebi desde o início que eu era que eu estava levando para as pessoas uma necessidade que elas tinham de matar a fome, de se alimentar durante o trabalho, de comer um pãozinho gostoso, diferente, no meio da tarde,
Isso eu percebi que muita gente precisa, né? Muita gente acaba não se programando nisso, né? De levar um lanche para comer, Pois eu te afirmo, a gente inclusive já conversou no primeiro bloco com um especialista aqui no programa, o primeiro incômodo do empreendedor eu preciso resolver um problema, e nesse caso você resolveu essa questão. Exatamente. Foi um problema que eu percebi que todo mundo tem e a pessoa não sabe que tem, né? Ela sente fome só na hora que a barriga diz que ela está com fome, é que ela vai pensar em resolver esse problema. Aí é quando eu apareço, entro na loja ou ela lembra de mim, que aí ela me chama. Agora a gente falou e você pensou até em uma pessoa para te ajudar. A Padoca no Pedal, estamos em 2022, pode ter aí um novo entregador, 2 bicicletas na rua, você pensa nisso? De vez em quando tem. Quando meu filho está aqui, ele me ajuda nas férias, ele mora em São Paulo, ele mora com a tia dele, então às vezes ele vem, ele dá uma força. E eu vejo que agora que ele está maior, né, está com 17, ele passou a ir para a escola de bicicleta, antes ele não ia, né, era só metrô. Então eu acho que esse crescimento, com talvez essa referência, né, de fazer as coisas de bicicleta, resolver as coisas de bicicleta, acabou sendo inspirador para ele e ele também me ajuda às vezes quando pode. E você que acompanha o Ser Empreendedor, viu aí que durante a entrevista do Lucas, a gente mostrou ele com a mão na massa, preparando os pães, fazendo entrega. Inclusive, a gente até fez uma boquinha aqui, viu? Olha, as redes sociais do Lucas aparecem aqui, da Padoca do Pedal, ele mostrando o trabalho e também do Ser Empreendedor. Olha, acompanhe a gente aqui nas nossas redes sociais da TV Câmara Campinas, entre na nossa playlist e você confere aí todas as histórias, várias entrevistas, dicas de especialistas e até um próximo programa.